Paz e graça aos irmãos. Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 6. Este será um dos textos que nós estaremos lendo nesta manhã. Atos, capítulo 6. Os versículos de 1 a 6. Atos, capítulo 6, os versículos de 1 a 6. Vamos nos colocar de pé, nós vamos fazer esta leitura. Eu convido a que façamos esta leitura de modo alternado. Atos, capítulo 6, os versículos de 1 a 6. Eu lerei os versículos ímpares, os irmãos lerão os versículos pares e leremos juntos o versículo 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Todos apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Amém, Senhor. Nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Eu quero convidar as crianças a virem à frente com as suas professoras e professores. Nós vamos orar ao Senhor, vamos curvar a nossa fronte. Tivemos uma queda de energia aí. Vamos orar, todo mundo de olhinho fechado. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós nos alegramos por estarmos nesta manhã, Senhor, neste lugar que o Senhor reservou para manifestar a Tua glória e o Teu poder também sobre as nossas vidas. Nós pedimos a Tua graça e misericórdia de forma que possamos compreender a Tua palavra e aplicá-la ao nosso viver. Perdoa os nossos pecados, nos ajuda a Te honrar em tudo que fazemos. Que em tudo o Teu nome seja exaltado e glorificado no nosso viver e na vida da Tua igreja, Senhor. Nos abençoa logo mais na Assembleia para a eleição de presbíteros e diáconos, que possamos ter o nosso coração desejoso de que a Tua vontade seja feita na vida de Teus servos, nas suas famílias, na vida da Tua igreja, Senhor. Nos abençoa. Abençoa o nosso departamento infantil. Que cada criança possa crescer amando o Teu Filho Jesus, que por nós morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Perdoa as nossas faltas, as nossas limitações, e por Tua graça e misericórdia, Senhor, fala-nos nesta manhã aos nossos corações. Nós Te oramos agradecidos, Pai, por tudo, no nome de Jesus e para a glória dEle. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos. Meus irmãos, há pelo menos um mês, o Conselho da Igreja convocou a Assembleia Extraordinária para que possamos hoje pela manhã, segundo a vontade de Deus, nós possamos estar elegendo, sendo assim a vontade do Senhor, 3 presbíteros. Desejávamos eleger 3 diáconos, mas vamos estar limitados a 2 diáconos, uma vez que, além do diácono que está com o seu mandato por vencer, só um diácono, só um candidato, foi-nos apresentado para o Conselho. E diante disso, eu gostaria de trazer uma palavra nesta manhã, pensando no diaconato e no presbiterato. Temos falado algumas vezes, fizemos uma mensagem
especial sobre a questão do presbiterato, tentando ajudar-nos como igreja a refletirmos e pensarmos na nossa responsabilidade. São oficiais da igreja. E então nós olhamos para esse texto de Atos, que tão tradicionalmente é sempre falado quando se comenta a respeito do diaconato na vida da igreja. Muitos veem aqui nesse texto de Atos, capítulo 6, a origem da junta diaconal. E se você observar bem o capítulo 6, você vai ver que foi diante de um problema ao qual os próprios apóstolos não se anteciparam, não perceberam, e o problema aconteceu, e então eles foram buscar solução. Apóstolos, naquela época, e nem hoje mesmo, pensando nos presbíteros, pastores, nós não trabalhamos com uma bolinha de cristal. Algumas coisas podemos prever como seres humanos, pensando, refletindo a vida da igreja, mas, por outro lado, também nem sempre nós nos apercebemos de alguns problemas, e foi exatamente isso que aconteceu. A Bíblia diz, então, no início desse capítulo 6, no versículo 1, que as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E você pode observar nesse versículo 1, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. A igreja estava crescendo, diz a Bíblia, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, isso dentro da igreja, porque as viúvas deles, dos helenistas, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Os helenistas eram judeus de fala grega, convertidos ao cristianismo. Os hebreus, aqui neste caso, os hebreus assim chamados para diferenciar desses judeus de fala grega, os helenistas, os hebreus eram judeus da Palestina que falavam o aramaico, que era um dialeto que veio desde o Império Persa, e usavam a Bíblia chamada a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento. Então, esses judeus de fala grega, os helenistas, reclamaram contra os judeus hebreus, chamados hebreus, porque as viúvas deles, destes helenistas, estavam sendo esquecidas na distribuição que a igreja fazia diariamente para ajudar essas viúvas carentes e muitas vezes abandonadas. Os apóstolos, então, têm uma preocupação em relação a resolver o problema. Mas de que forma resolver? A Bíblia, então, diz, no versículo 2, então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. E aqui nós temos uma expressão desse servir, que é um verbo no grego, diakonein, e a gente tem o diácono, com esta mesma raiz. Os apóstolos então dizem, olha, não é razoável, não é correto, nós não devemos fazer isso. Não é que é indigno servir às mesas, não, não é indigno. Não era uma questão que os apóstolos, eles se achavam superiores a quaisquer membros da igreja, não, mas eles estavam dizendo, nós temos uma missão, nós temos um chamado de Deus, nós temos uma tarefa dada por Deus, e então eles dizem aqui que não é razoável, não é coerente, não é correto, que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas, para que a gente comece a se dedicar a essa tarefa. E então a solução vem quando os apóstolos dizem, mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Era muito comum no meio dos judeus formar juntas para a solução de determinados problemas. Podia ser uma junta de 7 pessoas, podia ser uma junta um pouco maior, de acordo com o problema. E os apóstolos, então, logicamente entendemos que, dirigidos por Deus, pelo Espírito de Deus, eles foram sábios em dizer, olha, nós não podemos deixar a palavra, e aí, então, nós precisamos organizar um grupo na igreja que possa cuidar desse serviço. As viúvas não podem ser, então, desamparadas, largadas, esquecidas. Algumas estão sendo atendidas, outras não. Então, como é que nós vamos resolver isso? Não, vamos organizar, então, um grupo para que esse grupo possa, então, tratar. Esse grupo deve ser formado por homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. O que nos dá também a entender que não era uma questão só de qualificação técnica, humana, manual, braçal. O trabalho do diácono é também um trabalho espiritual. Ao tratar de pessoas carentes, ao tratar de pessoas que necessitam de ajuda material, eles estão exercendo
também um trabalho espiritual. E você vê quando a própria palavra diz que esses homens precisariam ser homens de boa reputação, eles haveriam de lidar com os recursos da igreja. Boa reputação. Homens cheios do Espírito, precisariam ter o fruto do Espírito. Até porque eles iriam lidar com situações muito difíceis. Precisariam de sabedoria para discernir de fato as pessoas que precisam daquelas que de fato não precisam. Não requerem um cuidado, uma vez que de repente a família já estava cuidando, então não haveria necessidade naquele caso. E então a palavra nos diz que esses homens foram colocados diante da comunidade e que essa comunidade precisaria encontrar neles estas qualificações. E a Bíblia diz no versículo 5 que o parecer agradou a toda a comunidade. E então sai citando, e eles elegeram quem? Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Lucas, inspirado pelo Espírito de Deus, faz esse registro particular de Estevão, pelo que viria também depois, a partir do capítulo 7, como Estevão demonstrou ser um homem cheio de fé e cheio do Espírito, quando ele foi perseguido e até chegando a ser perseguido até a morte, até ser apedrejado. Filipe, que a Bíblia falaria então mais à frente dele, no capítulo então 8, e a Bíblia fala então sobre Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. A comunidade elegeu estes irmãos, e a palavra então fala no versículo 6, que apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Fizeram a imposição de mãos como uma transferência de autoridade. Estavam reconhecendo a eleição que havia sido feita, estavam agora, então, dando posse àquelas pessoas, como o conselho faz toda vez que temos a eleição de pessoas e até mesmo a própria ordenação, quando aquelas pessoas ainda não são oficiais da igreja, sejam presbíteros ou seja diáconos. Era uma transferência de autoridade para que eles pudessem exercer o seu serviço ali no meio da igreja. E é tão forte o que os apóstolos falam, que no versículo 4, os apóstolos então lembram a sua missão. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Eles disseram, não é lícito, não é correto, não é razoável que nós abandonemos a palavra para servir às mesas. Não é uma questão de ser digno, não tem a ver com dignidade, mas tem a ver com o chamado de Deus. Qual o chamado de Deus para o presbítero? Qual o chamado de Deus para, então, aqueles que estariam sendo encarregados desta missão? Neste momento ainda não havia um oficialato, isso foi sendo desenvolvido ao longo dos anos. Era uma junta, era um grupo que estaria assumindo, então, ali uma função perante a igreja. O entendimento é que eles cuidaram das viúvas, aquele grupo, como expressão de um cuidado a pessoas muito carentes. Eram pessoas carentes que precisavam do cuidado, então, da igreja através daquele grupo. Mas também os diáconos não só fizeram cuidar de pessoas carentes. O que nós não podemos e não devemos limitar. Por exemplo, nós temos diáconos que exercem o ensino da palavra de Deus no meio da igreja. Isso é uma bênção, quando é um dom dado por Deus a cada diácono ali, ou a alguns deles. Não há este peso, esta responsabilidade que há sobre os presbíteros, quando a Bíblia diz que o presbítero deve ser apto a ensinar, mas o diácono não é proibido de ensinar. Assim como nós também vemos o caso de Filipe em Atos, capítulo 8, e o próprio Estevão. Estevão faz uma pregação extraordinária perante o Sinédrio. Estevão faz uma exposição para testemunhar de Jesus como Senhor, Salvador, como Messias. Foi alguém que perante o Sinédrio, perante aquele grupo religioso, o Sinédrio geralmente composto em torno de 70 judeus anciãos, e que resolviam as questões administrativas e principalmente teológicas ali, e as questões que diziam respeito à doutrina do judaísmo. Foi diante deles que Estevão testemunhou a respeito da sua fé no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Parecia ali um apóstolo pregando, se fôssemos comparar a Pedro
ou Paulo. Tal a profundidade de como o Espírito de Deus usou, o que mostra o que é a palavra de Deus, o que os próprios apóstolos disseram. Elejam homens de boa reputação, mas não só isso. Eles precisam ter não só um caráter ilibado, mas eles precisam ser também homens cheios do Espírito de sabedoria, e então Estevão se mostrou desta forma. Filipe, em Atos capítulo 8, se você ler o capítulo 8, ele prega a Samaria, na cidade de Samaria. E depois ele é transportado, trasladado, levado pelo Espírito de Deus para correr ao lado de um alto oficial da rainha da Etiópia, de Candace. E ele começa a correr ao lado daquele carro, e ele é convidado por aquele oficial, porque ele pergunta: entendes o que leis? Ele diz: não, como eu posso entender se não há quem explique? E ele é convidado, e ele começa a explicar as Escrituras. Então eram diáconos que conheciam a palavra de Deus, e nós assim precisamos também desses diáconos. Pregar e ensinar não eram funções exclusivas do presbiterato, mas o diaconato também, que estava ali se formando. O Espírito de Deus usou alguns deles para esta pregação. Mas o que dizer dos presbíteros? E nós falamos bastante naquela pregação, mostrando o presbítero como um ancião, como uma pessoa experiente, como uma pessoa experimentada, como líder na comunidade, tendo reconhecimento da liderança na comunidade judaica, alguém que pode ser recorrido pelas pessoas, dada a sua maturidade e vivência. Eram pessoas tão maduras que a comunidade podia dizer assim: eu posso sentar com essa pessoa, e eu posso ouvir da sabedoria de Deus, na vivência dela, na caminhada dela, eu posso aprender com ela, para a minha vida, para a minha família. E a comunidade se sentia à vontade de poder sentar com pessoas que foram por Deus levantadas assim. Pedro vai falar, por isso que eu disse que Atos 6 era apenas um dos textos, e eu quero convidar você a olharmos alguns outros textos. 1 Pedro, capítulo 5, os versículos 1 e 2, Pedro como apóstolo, mas aqui já como ancião, comissionado pelo Senhor Jesus na liderança da igreja. 1 Pedro, capítulo 5, os versículos 1 e 2, Pedro diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles, e testemunha, ele está falando dele, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. O convite de Pedro, e aqui eu quero parar nesse texto, digo, nessa partezinha do versículo 2, o convite de Pedro, como pregamos há pouco tempo, era para que os presbíteros pastoreassem o rebanho de Deus. Quando nós estamos elegendo diáconos, precisamos pensar no que a palavra de Deus fala sobre os diáconos. Quando nós vamos eleger presbíteros, nós temos que pensar nestes presbíteros como homens que estarão pastoreando o rebanho de Deus. Alguns anos atrás, e eu comentei isso já com a igreja aqui, nós tivemos a tristeza de, numa reunião de um presbitério aqui de um conselho aqui de uma igreja, aqui no Grande Recife, que um presbítero se levantou para dar um murro no pastor. Veja, isso não foi figuradamente, foi fisicamente. A que ponto nós podemos chegar? E pastores também não estão livres de ter um acesso de ira. E como nós precisamos pensar como nós estamos pastoreando a igreja de Deus, o rebanho de Deus, sem meio a tantas confusões, e em vez de trazermos soluções, não, são problemas em cima de problemas, e a igreja vai adoecendo. Por isso, quando nós vamos eleger presbíteros, nós precisamos colocar o nosso coração diante do Senhor. Quando vamos eleger diáconos, sim, pastores, presbíteros, porque é a liderança da igreja. Por isso que nós dissemos e continuamos dizendo, não é dizer assim, não tem problema, eu posso faltar a essa assembleia, as pessoas já vão eleger, fulano já vai ser eleito. Não deve jamais ser dessa forma.
Nós precisamos ter temor e tremor diante do Senhor. Nós estamos elegendo a liderança da igreja. Os presbíteros pastoreiam pelo governo, pela administração da igreja. Se você abrir em 1 Timóteo, capítulo 3, naquelas qualificações, o apóstolo Paulo fala sobre isso. 1 Timóteo 3, versículos 4 e 5. 1 Timóteo 3, 4 e 5. O apóstolo Paulo nos diz, naquelas qualificações, diz que ele governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Veja bem, se esse presbítero, se esse candidato, digamos assim, se este candidato a presbítero, ele for um tirano em casa, ele o será na igreja. É só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Por isso, mas Paulo também está dizendo, também se ele for relapso com o seu lar, se ele não pastorear o seu lar, ele também será relapso com a igreja. Ele não vai pastorear devidamente a igreja. Por isso que nós precisamos ter sempre muito cuidado. Presbíteros pastoreiam pelo governo, pela administração da igreja. Se você abrir em Atos, capítulo 21, Atos, capítulo 21, a partir do versículo 17, até o versículo 19, Atos 21, de 17 a 19, Lucas registra aqui, depois que Paulo fez então a viagem missionária, e Paulo se preocupa em dar um relatório das suas viagens e do seu ministério. E veja como a palavra coloca, Atos capítulo 21, 17 a 19. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco, encontrar-se com Tiago, e todos, olhem lá, todos os presbíteros se reuniram. E tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Paulo tem uma preocupação de sentar com a liderança da igreja, com os apóstolos, com todos os presbíteros, e falar como foi a viagem missionária dele, de prestar um relatório, de dizer o que Deus estava, então, fazendo no meio da igreja. Então, presbíteros pastoreiam, sim, pelo governo, pela administração da igreja. Nós temos reuniões do conselho, pelo menos uma mensal, além de uma de discipulado com o conselho e a junta diaconal. Já era um sonho. E pela graça de Deus, tiramos o sonho do coração, do papel, para colocar na prática, caminharmos juntos, discipulando, crescendo uns com os outros ali. Mas veja, Paulo estava aqui com a liderança da igreja, com os apóstolos, Paulo estava ali com os presbíteros em Jerusalém, prestando relatório. Era uma reunião, de um lado, administrativa, sim, mas espiritual, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, disse Jesus, ali eu estarei no meio deles. Presbíteros pastoreiam a igreja, tratando de questões doutrinárias com os apóstolos. Se você abrir em Atos, capítulo 15, e não que nós, como pastores, sejamos apóstolos, no sentido da palavra que foi usada por Jesus, somente para aqueles 12, e Matias, que ocupou o lugar de Judas. Mas veja como os apóstolos trataram de questões tão melindrosas e questões teológicas, doutrinárias. A Bíblia nos diz, Atos 15, de 1 a 6, a Bíblia nos diz, alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes, ou seja, se vocês não praticarem a circuncisão, e aí eram gentios que estavam sendo convertidos a Cristo, e aí judeus convertidos a Cristo começaram a dizer, vocês precisam ser circuncidados, conforme a lei de Moisés. Se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé, e Paulo era judeu e Barnabé, contenda e não pequena discussão com eles, com esses judeus,
resolveram que esses dois, Paulo e Barnabé, e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a essa questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão, olha lá, dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, olha lá de novo, e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, que haviam se convertido a Cristo, sido convertidos, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Observem bem, começou um problema no meio da igreja. A liderança era uma liderança de judeus, 12 apóstolos, todos eles judeus. E agora então, com a pregação do evangelho aos gentios, não só aos judeus, gentios que eram os chamados pagãos, aqueles que não eram judeus, era chamado de gentio, eles estavam sendo convertidos a Cristo. E convertidos agora a Cristo, o que é que os judeus e da seita dos fariseus, que também foram convertidos a Cristo, não esqueça que o apóstolo Paulo era fariseu e foi convertido a Cristo, mas muitos outros. A Bíblia diz no versículo 7 de Atos 6 que muitos sacerdotes creram, sacerdotes agora convertidos ao Senhor Jesus Cristo, e a igreja foi crescendo. E agora, diante de fariseus que estudavam a lei, eles começaram a dizer: olha, esses gentios, eles precisam ser circuncidados. E tem mais, não é só a circuncisão não, eles têm que cumprir toda a lei de Moisés. E aí começou o problema dentro da igreja. Espera aí, a circuncisão é só para o povo de Israel ou é para todos os gentios? Todo aquele que for convertido, ele precisa ser ou não ser circuncidado? E então a liderança da igreja se reúne, os apóstolos se reúnem com os presbíteros, e então eles vão discutir essa questão. Presbíteros pastoreiam, tratando de questões doutrinárias ali com os apóstolos que estavam pastoreando a igreja. E depois que então eles discutem todas essas questões, depois que eles tomam as decisões, é muito interessante observar que eles não impuseram a circuncisão. Eles entenderam que os gentios não deviam ser circuncidados. Por exemplo, nós como cristãos, nós não fizemos a prática da circuncisão, conforme o ritual judaico, porque não há necessidade. A nossa circuncisão, como diz Paulo, é Cristo. Ela não foi da carne, ela foi espiritual. Mas a igreja teve que discutir essa questão. E lá estavam os presbíteros discutindo essas questões doutrinárias. Nós discutimos questões também no conselho. Nós discutimos questões principalmente a nível dos concílios maiores, do presbitério, do sínodo, do Supremo Concílio. E decisões são tomadas, como aqui também foram. Se você observar Atos capítulo 15, a partir do versículo 22, a gente vê o fruto dessa reunião da igreja. Atos 15, a partir do versículo 22 até o versículo 32. A Bíblia diz, então, depois de tudo que eles discutiram, então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamados Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles. Aí lá vem o escrito. O que é que eles mandaram para as igrejas como decisão ali? Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem, observem aqui, ao Espírito Santo e a nós, não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais.
Que coisas essenciais? Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Você percebe a liderança da igreja pastoreando e cuidando do rebanho, ao tratar de questões complicadas, ao tratar de questões teológicas, doutrinárias. E o que é impressionante é quando a Bíblia diz que esta foi uma decisão que pareceu bem ao Espírito Santo, é o escrito. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. As nossas decisões precisam parecer bem, não só a nós. Isso é um desafio muito grande. Quando nós temos que pensar, Senhor, isso é bem ao teu coração, parece bem ao teu espírito. Como é que nós estamos tomando as decisões? Nós não podemos votar porque fulano votou por isso, então eu vou apoiar fulano. Como é que está aí a votação? Se der empate, o pastor que está presidindo a reunião do conselho, ele só vota se der empate. Não pode ser uma reunião no presbitério onde diz, bom, você vota na minha proposta que eu voto na sua. Não, não é assim. Precisa parecer bem ao Espírito Santo e a nós. Não pode parecer bem só a nós. A Bíblia diz que o resultado dessa reunião, o resultado das decisões, ela trouxe alegria para a igreja e trouxe conforto. Então, presbíteros pastoreiam pelo governo e administração da igreja, pastoreiam quando tratam de questões doutrinárias com a liderança, pastoreiam também quando visitam. Se você abrir em Tiago, capítulo 5, Tiago, capítulo 5, a palavra de Deus nos diz, Tiago, capítulo 5, versículo 14. A palavra nos diz, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Era uma prática também dos judeus, a unção com óleo. O óleo, o azeite, era medicinal e eles oravam. Assim como em outros momentos havia então óleos usados para unções ou unção no Antigo Testamento, ali eles estavam orando e aplicando este óleo de forma medicinal e clamando a bênção de Deus sobre a vida daqueles doentes. A Bíblia então fala, está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja. Presbíteros pastoreiam quando visitam, quando conversam, quando oram com os membros, quando caminham com eles. Nós temos os presbíteros nos pequenos grupos aí de casais e em outros grupos, essa caminhada conjunta, visitando também os enfermos, seja nos nossos hospitais, nos lares, caminhando com estes membros. Não é só função da junta diaconal, e eu diria mais, não é só função nem só do pastor, não é só função dos presbíteros, é função da igreja. A visitação deve ser uma prática da igreja, e nós encontramos isso na Bíblia, onde nós somos estimulados a visitar uns aos outros, a nos preocuparmos uns com os outros. Mas presbíteros também pastoreiam a igreja, sendo sadios na fé e ensinando fielmente a palavra de Deus. Se você voltar ao texto de Atos, capítulo 20, eu vou repetir, Atos capítulo 20, o versículo 17, depois o versículo 28 a 32. Eu vou repetir, presbíteros pastoreiam, sendo sadios na fé e ensinando fielmente a palavra de Deus. Atos capítulo 20, versículo 17. Nos diz a palavra de Deus, de Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja.
Paulo estava em Mileto, em viagem. Paulo estava já percebendo a direção de Deus, que ele não mais veria aqueles presbíteros, e ele diz isto na conversa com os presbíteros. E de Mileto ele mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Paulo queria conversar com eles. Paulo havia passado 3 anos com aquela igreja, estabelecendo a igreja dos Efésios, a igreja na cidade de Éfeso. E agora então ele chama aqueles presbíteros, porque ele percebe, ele tem a nítida direção de Deus, que ele não mais veria aqueles presbíteros. Paulo tem um amor e um carinho muito grande por aqueles presbíteros, porque sabia também, não só da caminhada como ele teve ao longo de 3 anos com a igreja, mas ele sabia que não mais os vendo, ele não mais teria a oportunidade de orientá-los. E ainda como um gesto de pastoreio e cuidado, Paulo então dá várias instruções, e então no versículo 28, Atos capítulo 20, 28, até o versículo 32, Paulo então diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo, vocês não foram escolhidos por homens, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, superintendentes, gente que está cuidando de gente, vos constituiu bispos, não hierarquia, para pastoreardes a igreja de Deus, aquilo que Pedro falou na sua epístola. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. E aí Paulo alerta ali os presbíteros: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos, olha que alerta, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Até aqui, Paulo, então, tem uma preocupação de dizer àqueles presbíteros: cuidem de vocês, atendei por vós, zelem por suas vidas, cuidem de vocês. Veja, Paulo não inverte, Paulo não diz: olha, atentem para ter cuidado para com o rebanho, e depois dizer, e aí não esqueça de cuidar de vocês. Não, ele diz, é o contrário. Atendei por vós, cuide do seu coração diante do Senhor, cuide da sua vida, cuide da sua família, inicialmente você, cuide do seu coração, atendei por vós, depois vem o rebanho, e por todo o rebanho. Vocês foram constituídos bispos, superintendentes, vocês vão ter a missão de cuidar de outras vidas, a superintendência, cuidar, zelar por outros. Assim vocês foram convocados pelo Senhor, capacitados pelo Senhor, e nisso vocês diferem de lobos, porque Paulo então alerta e diz: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes. Paulo já estava então sabendo de seitas, como aconteceu com o gnosticismo e com tantas outras seitas, que vieram tentar sufocar a mensagem do Evangelho. E as muitas e muitas heresias se multiplicaram dentro e a partir da própria igreja. E por isso então Paulo diz: cuidado, cuidado, porque não só vão penetrar lobos vorazes, que não vão poupar o rebanho, mas também que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Eles querem seguidores para eles, eles querem discípulos deles, eles não estão fazendo discípulos de Cristo, não, eles querem seguidores deles. É tão triste quando a gente vê pessoas dizendo assim: pastor, o senhor conhece pastor fulano e tal? Pastor, o senhor já viu o que ele está ensinando, pastor? Será que ele não leu a Bíblia? Como é que ele está entendendo? Não é possível, que postura, olha o que ele está fazendo, olha as cerimônias que ele está celebrando, olha o que ele está fazendo.
Que coisa aterradora! Quando o próprio Paulo diz: dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas. Paulo deixa o seu exemplo. Vigiai, no versículo 31. Por 3 anos, noite e dia, eu não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. A cada um. Eu lembro que quando pastoreávamos a igreja dos Guararapes, realizamos um retiro, não tinha o ECC lá, realizamos o retiro de casais, e quando foi no último culto, despedida, íamos depois almoçar e ir embora, um louvor bem simples, violão lá com os casais, e eu desabei no choro. E depois, para a esposa, eu disse: por que você chorou naquela hora? Eu disse: filha, eu chorei porque a gente estava cantando um louvor tão bonito, com tantos casais ali. E naquele pouco tempo do louvor, passou um filme dos casais. E a gente pensar: meu Deus, olha o que Deus fez na vida desse casal, desse casal, desse casal, desse casal. E eu fico imaginando, não chego nem aos pés de pensar um Paulo da vida, 3 anos. Que impacto Paulo causou pela pregação da mensagem do Evangelho. E como ele disse aqui: eu não cessei por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Lembrando de um pastor que foi tentar salvar um casamento, ou pelo menos ajudar. Pastores não salvam, presbíteros não salvam, diáconos não salvam, líderes, mas somos instrumentos nas mãos de Deus, cada um de nós. Não precisa ter título, não precisa ter cargo para isso. Precisamos sim clamar misericórdia e sermos usados por Deus. E um pastor que foi tentar ajudar um casal que estava no processo de separação, o casal sentou, ouviu tudo que o pastor tinha a falar, o homem pediu licença, isso testemunhado pelo pastor. E eu não imagino que seja tão difícil acontecer algo assim. E o homem disse: pastor, muito obrigado, palavras muito bonitas, muito obrigado por todos os conselhos, mas para mim ele não funciona. Ele foi até o quarto, pegou a mala e deixou a esposa e deixou o pastor lá e foi embora, abandonando o seu lar. E esse pastor dizia: que dor no coração, você ir tentar ajudar um casal e você vê uma cena daquela. Paulo diz que com lágrimas, dia e noite, não cessou de admoestar a cada um deles. Mas Paulo não termina com a tristeza. Ele encomenda essas pessoas ao Senhor. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Paulo está dizendo: eu estou colocando a vida de vocês e da igreja diante do Senhor, diante da palavra da graça dele. É ele que, com o seu poder, como o Filho dele, Deus, o Filho de Deus Pai, Jesus Cristo, ele é o supremo pastor. Ele é o pastor supremo da igreja. Nós somos, como dizia o pastor Chiquinho, nós somos pastorzinhos, irmãos, pastorzinhos, pequenininhos, sim. E a gente tem um supremo pastor que cuida da igreja do Senhor. Como pastorzinhos, vamos tentar fazer o máximo para a glória de Deus. Dizer: Senhor, sare o nosso coração, cuide do nosso coração, cuide da nossa vida, cuide da nossa família, Senhor, para que o Senhor também continue nos usando na vida uns dos outros, zelando para que a igreja do Senhor seja edificada. Quando você for eleger diáconos e presbíteros, lembre-se disso. Diáconos, servos de Deus, que têm um coração sensível às necessidades das pessoas, que estão se dispondo nas mãos do Senhor para serem bênção. Presbíteros que pastoreiam pelo governo, pela administração da igreja, que tratam de questões doutrinárias com a liderança nos concílios da igreja, que visitam, cuidam daqueles que estão enfermos, precisando de uma palavra de encorajamento, de força, que são sadios na fé, que ensinam fielmente a palavra, e que, como igreja, você vai ter paz para sentar com eles, em havendo a necessidade, e receber deles conselho, segundo a palavra de Deus, para seguir estes conselhos, conforme a vontade do Senhor.
Que grande responsabilidade nós temos como igreja. Quando nós elegemos diáconos e presbíteros, estamos elegendo oficiais. A eles o Espírito de Deus deu ofícios que precisam ser cumpridos para a glória de Deus. E é o mesmo Espírito que há de capacitá-los. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus e Pai, nós somos incapazes de fazer a Tua obra se o Teu Espírito não agir. Por mais que achemos que temos alguma capacidade, Senhor, nós reconhecemos diante de Ti, diante das nossas imperfeições, pecados, falhas, e que eles não sejam muitos, Senhor. Trabalha o nosso viver, para que dia após dia, buscando uma vida de santificação, possamos honrar e glorificar o Teu nome. Abençoa-nos como igreja, para que possamos tomar decisões que pareçam bem ao Teu Espírito e a nós. Não só a nós, Senhor, mas ao Teu nome. Dá ao Senhor, ao nome do Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor. Nos abençoa segundo a Tua vontade, na eleição de presbíteros e diáconos sempre, Senhor. Dá-nos a graça de elegermos segundo a Tua vontade. São servos do Senhor. Assim, quando foi necessário substituir Judas, preencher aquela vaga no apostolado, 2 servos do Senhor se apresentaram. Só um foi eleito. Te louvamos porque o outro também era servo do Senhor. Todos nós temos um chamado do Senhor. Por isso, dá-nos a graça de compreendermos isto. Com cargos ou sem cargos, nós temos função no corpo de Cristo, na Tua igreja. Te louvamos pelos candidatos apresentados e pedimos sobre eles, sobre nossas vidas, a Tua bênção. No nome de Jesus e para a glória dele, hoje e sempre. Amém, Senhor.